Oi pessoal, vamos começar mais uma aula de cálculo numérico e o tema dessa aula, aí a gente vai introduzir um novo tema, né? E o tema dessas aulas que vão seguir aqui pra gente vai ser o tema de sistemas lineares. Então, vamos lá. Qual que é a motivação, né, para a gente estudar sistemas lineares? Qualquer problema em que a gente resolve na engenharia, que a gente chega num conjunto de equações, a gente atribui o nome para esse conjunto de equações de sistema. A gente vai estudar aqui agora sistemas lineares, ou seja, são equações, as equações desse sistema, elas são lineares, elas dependem linearmente aí das variáveis independentes. Por exemplo, se eu tenho uma equação assim, né, y é igual a x mais b. Y depende linearmente aqui de a, ou de x, né, que é a variável de a, é ótimo. Que é a variável independente, né? Y é uma variável dependente que depende da variável independente. E aí, numa equação, não necessariamente a gente vai ter a variável dependente ou a variável independente, né? A gente pode ter, por exemplo, 2x mais 3y igual a 4, 5x mais 2y igual a 7. Sei lá, eu nem sei se esse sistema aqui existe ou não. A gente vai ver depois quando um sistema ele é definido, não é definido, né? Ele tem solução ou não tem solução. Mas vamos supor que isso aqui forma um sistema. A gente tem essas duas equações. Essas equações são lineares. Por quê? Porque os termos aqui, as nossas variáveis aqui do meu sistema, a gente está dependendo linearmente. A gente não tem x ao quadrado, y ao cubo, a gente não tem seno de x, a gente não tem e elevado a x, nem nada nenhum termo que seja não linear, tá bom? Então são sistemas lineares. Certo, aqui nessas imagens eu coloquei dois sistemas clássicos aí, né, das nossas engenharias que resultam, dois problemas clássicos que resultam em um conjunto de equações. No caso aqui, a gente vai ter a lei das malhas, em que a gente vai, né, na lei das malhas a gente faz aí, gira num sentido, né? E aí a gente quer determinar as correntes. Então a gente tem três equações, a corrente em 1, em 2 e em 3. E a gente usa associação de equações. A gente usa tanto a lei das malhas com a lei de Kirchhoff, né? Para achar quanto valem essas incógnitas. Então a gente tem que ter três equações para resolver três incógnitas, tá bom? A mesma coisa a gente pode fazer para, por exemplo, um sistema em três dimensões, em que se a gente falar que esse ponto A está em equilíbrio, a gente vai ter somatório de forças em x, somatório de forças em y e somatório de forças em z igual a zero. E a gente tem três equações, a gente pode ter até três incógnitas. Nesse caso aqui, as três incógnitas podem ser as trações aqui nas cordas, né? Então, se eu tenho três trações, eu vou ter consigo determinar as três incógnitas, tá bom? Então, a gente pode ter o número de incógnitas limitado ao número de equações que a gente tem, né? Travou. Aí, voltou. Certo. Ok, então vamos continuar. Aqui, para a gente vai representar esses sistemas de um formato diferente, né? A gente viu que a gente tinha esse sistema aqui com duas equações em x e y igual a um termo independente, né? Para a gente aqui, a gente vai começar a trabalhar muito com a notação matricial. Então, é assim. Primeiro eu vou ter uma matriz A, que é a matriz dos coeficientes. Essa matriz A multiplica um vetor x, que é o vetor das variáveis, o vetor das minhas incógnitas. E eu vou igualar isso a B, que é o vetor constante. A solução desse sistema é justamente o vetor x barra, né? X estrela aí. Na verdade, x estrela, que é o vetor solução, tá bom? E quando a gente tiver uma solução numérica, a gente vai ter x barra, igual a gente estava tendo lá para cálculo de zero de função. Certo, eu vou voltar daqui a pouco nessa notação matricial. Pra gente... Não, melhor agora. Vou criar um slide aqui para mostrar para vocês como representar isso na notação matricial. É bem simples. Eu vou pausar a apresentação e mostrar. Pronto, então eu criei um exemplo aqui. Ó. Exemplo. Represente o sistema abaixo em notação matricial. Então eu tenho um sistema aqui que tem uma equação 2x mais y igual a 3 e x menos 3y igual a menos 2. A solução aqui é bem direta, né? A solução é x igual a 1 e y igual a 1. Mas para a gente nem é o caso por enquanto. É só para representar isso na notação matricial. Como vai funcionar?
A gente vai representar esse sistema nesse formato. Ó. Vai ter a matriz A vezes o vetor B, ou vetor x, igual ao vetor B. A gente viu que o vetor A é a matriz dos coeficientes, o vetor das incógnitas aqui, o vetor das variáveis, e o B, o vetor constante. Então, vai ficar assim, ó, vai ficar 2, 1, 1, menos 3, xy, 3 e menos 2, certo? Então, é assim que eu represento esse meu sistema em notação matricial. Por quê? Ó? 2 é o que acompanha x na primeira equação. 1 é o que acompanha esse x na primeira equação. Vou selecionar aqui o vermelho rapidão. Aí. 1 é o que acompanha x na matriz inferior, aqui, na linha inferior, na segunda equação. 1 é o que acompanha y na primeira equação e menos 3 é o que acompanha y na segunda equação. Por que a gente representa assim? Como a gente faz para multiplicar matriz ou matriz por vetor? A gente multiplica linha por coluna, não é isso? Então, para multiplicar, a gente ficaria 2x mais 1y. E isso é igual ao que está do outro lado, 3. Então, a gente voltou aqui na minha primeira equação. Mesma coisa para a equação de baixo, né? 1x menos 3y igual a menos 2, que foi o que a gente teve aqui na equação. Então, pronto. Só um detalhe. As nossas equações aqui, elas vão ser todas função de x. Então, ao invés de representar x e y, eu vou representar como x1 e x2. Vamos começar a representar com essa notação aqui, por quê? Porque é a notação que o livro usa, é a notação, geralmente, quando a gente generaliza isso para x, n, né, com n equações aí. Então, é muito comum a gente colocar sempre a mesma variável, ao invés de ficar utilizando o alfabeto todo, né? A gente coloca coeficientes para as nossas equações. Então, certo. Vamos ver agora quando que um sistema tem solução ou não. Vamos começar a falar de solução de sistema. Então, eu posso ter três situações. Solução única, infinitas ou nenhuma. A gente tem uma ideia disso aqui baseada no determinante. Não sei se vocês lembram isso, vocês viram isso em geometria analítica e álgebra linear, né? Por exemplo, quando um sistema tem solução única, a gente sabe que o determinante dele é diferente de zero. Tá bom? Então, por exemplo, o que era determinante? Né? A gente vai pegar aí a nossa matriz dos coeficientes, essa daqui. E a gente faz o determinante dessa matriz aqui. Né? A gente explica a coluna, a diagonal direita menos a diagonal secundária. Né? A diagonal principal menos a diagonal secundária. Explicada, e aí a gente vê o nosso determinante. Né? Ficaria 2 vezes menos 3, menos 1 vezes 1. E aí dá diferente de zero. Vocês perceberam que é o mesmo sistema, né? Esse é o mesmo sistema desse daqui que eu acabei de representar. E eu já coloquei aqui x1 e x2. Qual que é a solução desse sistema? Eu já coloquei aqui, ó. A solução desse sistema é 1, 1. x1 é 1 e x2 é 1. Né? Lembram lá que o nosso vetor das variáveis é x1 e x2. E aí, esse vetor aqui, ele ficou igual a isso daqui, né? E é igual a 1 e 1. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, vou relembrar para vocês alguns métodos de solução de sistema, tá bom? Ok. Mas por enquanto essa aqui é a solução. Se a gente substituir 1 e 1 aqui, a gente vai ter uma igualdade, né? A gente vai ficar com 2 vezes 1, 2, mais x2 que é 1, vai ficar 2 mais 1, 3, 3 igual a 3. Quer dizer que a solução, esse 1 e 1 é a solução dessa equação. Ok, infinitas soluções. Quando eu tenho infinitas soluções? Vocês vão ver aqui que eu tenho uma equação, ela é múltipla da outra. Tá vendo que a equação de baixo, ela é a equação de cima multiplicada por 2? Nesse caso eu tenho infinitas soluções. Eu vou ter aqui retas iguais, né? Retas coincidentes, tá bom? Essa reta e essa reta aqui, se a gente jogar num plano XY aí, a gente vai ter duas retas uma em cima da outra. A gente pode deixar indicado em termos de coeficiente, mas isso daqui ainda não é solução, né? E a gente sabe que o determinante ele vai dar zero. E está escrito, né? As linhas e as colunas são proporcionais. Ficou faltando um R aqui. Proporcionais.
e nenhuma solução. Nesse caso de nenhuma solução, é o caso que a gente tem retas paralelas, né? Elas vão ter o mesmo coeficiente angular, ou seja, elas se cruzam no infinito, né? Na reta real, e elas não vão se encontrar. Ok? A gente fala cruzar no infinito como uma expressão matemática que tem, né? Que explica isso, mas na prática a gente tem retas paralelas que não se cruzam, tá bom? Então, certo, a gente vai ter aí, então, o primeiro caso, que é um sistema em que a gente tem retas concorrentes e a solução é justamente um ponto, o ponto onde essas soluções se encontram. Esse caso aqui, ó, por exemplo, se eu jogar no gráfico, essas duas retas, elas vão se cruzar no ponto x igual a 1, y igual a 1. Retas coincidentes, então, são a mesma reta, né? A gente viu aqui que são múltiplos. E aqui, o último caso, que não tem solução, é que são retas paralelas. A gente viu esse caso aqui. Tá bom? Então, ótimo. Vamos continuar. Então, a gente vai começar a falar de métodos de resolução de sistema. Aqui ainda não está, mas eu vou primeiro começar a resolver com vocês os métodos que vocês já conhecem, para vocês lembrarem. E aí a gente vai começar, antes da gente continuar para esse método de Gauss, eu vou parar e mostrar esse daí para vocês. Certo. Gerei dois exemplos aqui para a gente relembrar rapidinho o método da substituição e o método da adição. A gente já viu que esse sistema aqui, a solução dele é o vetor 1, 1. Então a gente já sabe disso daqui. Vamos ver como é que a gente faz para resolver. Como é que é o método de substituição? A gente pega em uma das equações e isola uma das variáveis. Então, por exemplo, vou pegar aqui na minha equação 2 e isolar x. Então, vou ficar com x igual a menos 2 mais 3y. E agora eu vou fazer o quê? Substituir. Eu sei que é bem básico, tá, gente? Mas só para relembrar. Tem algumas pessoas que geralmente quando eu dou essa aula, elas não lembram do nome. Então, só para a gente fazer rapidinho. Agora, substituindo, eu vou ficar com isso daqui, ó. 2 vezes x. A equação de cima, essa daqui, é 2 vezes x mais y, não é isso? Então, no lugar de x, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar menos 2 mais 3y. Mais y igual a 3. Então, a gente vem aqui e vai ficar menos 4 mais 6y mais y igual a 3. 7y igual a 7, y igual a 1. E aí, pronto, a gente achou y, agora a gente consegue achar x aqui, né? Substituir y aqui e acha x. Vai ficar x igual a menos 2 mais 3 vezes 1. X é igual a 1. Vai ficar menos 2 mais 3. Deu x igual a 1. Nesse caso aqui, eu vou representar aqui a solução desse jeito, né? X e y. Não é ainda x asterisco porque a gente tem as duas variáveis se chamando x e y, né? Ok, agora vamos utilizar o método da adição. Nesse caso aqui, já vou colocar x1 para a gente começar a acostumar. Né? x1 e x2. Pronto, é o mesmo sistema. A gente vai fazer pelo método da adição. Como que funciona o método da adição? Né? Eu vou pegar aqui e eu tenho que observar o meu sistema, essa parte aqui do sistema. Eu preciso, no método da adição, eu vou somar as duas equações. Tá bom? Eu vou somar uma linha com a outra. E aí eu vou pensar, eu vou transformar esse meu sistema aqui em um sistema equivalente. Então esse aqui vai ser um sistema equivalente. Que eu vou conseguir resolver somando as equações para anular uma das variáveis. Como assim, professor? Assim, ó, vamos pensar. Em cima, eu tenho a equação 2x1 mais x2 igual a 3. Eu vou manter ela. Embaixo, eu vou multiplicar a equação toda por menos 2. Vou multiplicar tudo por menos 2. Por que eu vou multiplicar por menos 2? Eu vou multiplicar e a gente vai ver o que acontece. Vai ficar menos 2x1 mais 6x2 é igual a 4.
E agora eu somo as duas equações. Por que eu escolhi menos 2? Porque agora quando eu somar as duas equações, x1 vai sumir. Vai ficar 0 mais 7x2 igual a 7. E a gente acha que x2 é igual a 1 nessa equação aqui. E a gente pode substituir, por exemplo, né, nessa equação aqui, substituindo. O x1 que a gente achou vai ficar 2 vezes 1 mais x2 igual a 3. A gente acha que x2 é igual a 1. A gente poderia substituir em qualquer equação. Então pronto, a gente achou x2 e x1. Então vou representar aí a minha solução, x asterisco, né? É 1 e 1. É o mesmo sistema da anterior. Ok, a gente ainda tem um outro método, que é o método do escalonamento, que eu vou utilizar daqui a pouco. O método do escalonamento eu vou associar um pouquinho com esse método da adição aqui. Só que isso tudo ainda é revisão. Escalonamento ainda também é revisão. O que a gente vai utilizar para resolver aqui de forma exata um sistema é o método de eliminação de Gauss. Esse é conhecido como método direto, né? O método de eliminação de Gauss, ele parece muito com o escalonamento, que a gente vai ver logo mais. Só que ele tem alguns passos que são metódicos. Porque assim, quando é passado para vocês escalonamento, vocês utilizam, para zerar termos da matriz, utilizam a forma que você quiser. Vocês podem fazer muita coisa. Para a gente aqui em Gauss, a gente segue um passo a passo, tá bom? Certo. O que está por trás aí, né, dessa resolução de sistema? Tanto no escalonamento quanto em Gauss. A gente transforma o sistema no que a gente conhece como um sistema triangular. Um sistema triangular, a gente foi eliminando variáveis nas equações, em que a gente fica assim, ó. Na equação n, a gente fica só com xn. Na equação xn menos 1, a gente fica com xn menos 1 e xn. Na equação 2, por exemplo, vamos pular para 2 aqui direto. A gente vai ficar com xn, xn menos 1, xn menos 2, blá blá blá, até x2. E na primeira equação a gente fica com todas as variáveis, né? x1, x2 até xn. Então, como que a gente faz para resolver esses sistemas? A gente acha xn, né, na última equação, substitui na equação superior. Aí acha xn menos 1, substitui na superior. E vai achando até, por exemplo, na equação 2 a gente achar x2, com todos os valores que a gente já achou embaixo. E na equação 1 a gente achar x1. É mais fácil do que ficar estudando essas fórmulas aqui, né? Elas generalizam isso. É mais fácil a gente fazer resolver esse sistema triangular aqui. Então eu tenho esse sistema triangular, eu tenho essas três equações. Como a gente faz para resolver esse sistema triangular? A gente vai resolver x3, né, ou z, na última equação. Então eu vou ficar com 4z igual a 8, aí a gente vai achar aqui que z é igual a 2. Pronto, agora que a gente achou z, a gente vai pegar isso daqui e substituir na segunda equação. Tá bom? Agora, com a segunda equação, a gente vai ficar com isso daqui, ó. Vou puxar para cá. A gente vai ficar com 2y mais 3. Z vale 2 agora. É igual a 12. Então, eu vou ter 2y é igual a 6, né? Que vai dar 6, passa para lá negativo. Y igual a 3. Pronto. Agora que a gente achou y nessa equação 2, a gente consegue achar x na equação de cima. E aí vai ficar 3x mais 3 vezes y, que é 3, menos 2 vezes z, que é 2. Isso daqui é igual a 8. Então, eu vou ficar com 3x mais 9 menos 4 igual a 8. X é igual a menos 1 mais 4, 3. X igual a 1. Então, pronto. A gente achou aí 1, 2 e 3. Então, meu vetor solução, que é x, y e z, ele é 1, 3 e 2. Tá bom? Certinho. Então, é assim que a gente resolve um sistema triangular. Tá bom? Agora que a gente já sabe, já relembrou o método da adição, da substituição e sabe que se resolver sistemas triangulares é bem simples, a gente já pode começar a avançar. Certo.
pra gente... eu não sei qual método específico de escalonamento vocês viram, mas eu vou usar uma lógica aqui pra gente escalonar, tá bom? Eu vou sempre usar essa lógica pra gente escalonar. Eu vou pensar assim, ó. Para eu escalonar esse sistema, eu tenho que transformar esse sistema num sistema triangular, igual esse daqui que a gente resolveu. Para isso, eu vou ter que eliminar o triângulo inferior desse sistema, tá bom? Então, eu vou ter que eliminar essa parte inferior aí, esse triângulo inferior desse sistema. Para isso, eu vou ter que sumir com esse x1 daqui, da minha segunda equação, ok? A gente vai misturar algumas coisas. O que a gente viu aqui, ó, de adição, a gente fez o quê? A gente gerou uma nova equação onde eu não tinha mais a variável x1. É mais ou menos isso que a gente vai fazer. Quer dizer, na verdade não é mais ou menos, é exatamente isso que a gente vai fazer nesse escalonamento aqui. Eu vou fazer o quê? Eu quero eliminar x1 da equação 2, tá bom? A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é isso, eliminar x1 da equação 2. Para fazer isso, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar a equação 1 por um termo. Então, vou colocar assim, eu vou multiplicar a linha 1 por um termo e depois somar com a linha 2. Tá bom? Que termo é esse daqui que eu vou multiplicar? Que número é esse que eu vou multiplicar essa linha 1 para poder sumir com esse x1 da linha, para poder somar com a linha 2 e sumir com ele? A gente vai ver que vai ser o número menos 1/3. Professor, de onde você tirou menos 1/3? Ó, embaixo eu tenho o número 1. Por qual número eu multiplico 3 para somar com 1 e dar 0? Tá bom? Então eu fiz mais ou menos isso daqui, né? Vou chamar esse número aqui, ó, de, sei lá, de alfa. Tá bom? Então eu quero descobrir alfa. O que eu estou fazendo para achar alfa? Eu estou fazendo isso daqui, ó. Eu quero ter 0 igual a 0. Eu estou multiplicando alfa por 3, que é a primeira linha, e somando com o termo da segunda linha, e isso daqui dando 0. E aí, se a gente resolver aqui, vocês vão ver que vai dar menos 1/3. Mas dá para fazer de cabeça, tá bom? Dá para fazer de cabeça. Ok, menos 1/3. Então, a gente vai ficar assim, ó. A gente vai transformar o nosso sistema num sistema equivalente. E esse sistema vai ficar assim. A primeira linha a gente vai repetir. E a segunda linha, agora tem um detalhe, gente. Quando a gente fizer essa operação aqui, ó, de multiplicar a primeira linha por menos 1/3 e somar com a linha 2, a gente tem que fazer na linha toda. Vamos voltar lá no exemplo que eu fiz por adição. Quando eu fiz por adição, a gente percebe que a gente teve que multiplicar a segunda linha toda por menos 2. Então é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai multiplicar a linha toda. Então, multiplicando a linha toda e somando, eu vou ficar com isso daqui, ó. Eu vou dividir aí nos meus termos. Então, vamos lembrar dos termos da minha matriz, né? Eu vou ter o termo A21, A22, A23 e B2. O que foi isso aqui que eu chamei, né? De A11, A21, A22, A23 e B2. São os termos da minha equação aí relacionados com os coeficientes, né? Ó, A21 é o que está multiplicando x1 aqui na minha linha 2. Por isso que fica linha coluna, né? 2, 1. Mesma coisa aqui, linha coluna. Então, esse termo A22 é o que está multiplicando x2 aqui, é 1. A23 é o termo 2 aqui, que está multiplicando x3, segunda linha, terceira coluna. E o B2, porque lembra que essa matriz, esse vetor aqui é o vetor B, né? Dos coeficientes, da constante. Certo, então eu vou ter um novo A21, um novo A22, um novo A23 e um novo B2. Eu vou fazer essa operação aqui para encontrar isso. Então, meu novo A21, ele era o quê? Vai ser menos 1/3 vezes o termo de cima da linha 1. Então, 3 mais o termo anterior que eu tinha da linha 2, que é 1. E isso daqui eu vou ter igual a quanto? Lembra que a gente tem que zerar. Então, isso aqui vai dar 0, né? Menos 1/3 vezes 3 vai dar menos 1 mais 1, 0. A gente tem que zerar. Se a gente não zerar, é porque a gente escolheu esse número aqui, azul, errado. Relembrando, o que eu fiz? Eu peguei, ó,
menos 1/3 vezes o termo da linha 1. A gente faz por coluna, tá, gente? Então, ó, é o termo da coluna 1 aqui primeiro e o termo da coluna 1 aqui da linha 2. Bom, então ficou 3 na linha 1 e 1 na linha 2. Pronto, somei deu 0. Agora vamos para outra coluna 2 agora. Então, vou ficar com menos 1/3 vezes o termo da linha 1 mais o da linha 2 da segunda coluna. Então, ficou 1, que é o que está... 2, que é o que está multiplicando x2 aqui na linha 1, e depois a gente vai para a linha 2, soma o que está na linha 2, o que está multiplicando aqui x2 é 1. E aí vai ficar menos 2/3 mais 1 vai dar 1/3. Ok, se vocês tiverem alguma dificuldade para poder fazer essas contas que eu estou fazendo aqui, se eu fizer muito rápido, para o vídeo e faz devagar, tá bom? Então, certo, vamos para a próxima. Todas vão ser menos 1/3 aqui, tá? Esse termo, ele multiplica toda a linha. Então, ótimo. Menos 1/3 vezes o quê? Vezes o termo da linha 1 aqui, que é 4, da terceira coluna, mais o termo lá da linha 2 de baixo. Aí ficou menos 4/3 mais 2, vai ficar 2/3. E o último vai ser menos 1/3 vezes 1 mais 2, vai ficar 5/3. Menos 1/3 vezes 1, menos 1/3 mais 2, é isso mesmo, 5/3. Ótimo. Então, a minha nova linha 2 não é essa daqui, ó, que tinha. A minha nova linha 2 é o quê? Esse primeiro termo é 0. Então, vou colocar um 0 bem grande lá. Aí vai ficar 1/3 de x2 mais 2/3 de x3 é igual a 5/3. Foi isso que a gente acabou de fazer. Tá bom? Ótimo. Agora, a gente tem que eliminar esse primeiro termo aqui também, ó, para a linha 3. Tá bom? A gente tem que fazer a mesma coisa para a linha 3. Então, vamos fazer isso. Qual que vai ser a operação aqui agora? A operação, eu vou gerar um novo slide. Vou pausar. Pronto, gerei um novo slide. Então, o nosso objetivo aqui agora é eliminar esse 4x1 aqui, a variável em x1, né, da terceira linha. A gente vai eliminando por colunas, né? Então, a gente vai querer que isso aqui seja 0. Vamos lá. Que operação agora que é o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar pelo Q a linha 1 para somar com a linha 3 aí. Eu vou... Vamos lá, ó. Vamos pensar um pouquinho. Vai ser menos 4/3. Tá bom? Menos 4/3. Como assim? A gente vai conferir para ver se é isso, para ver se a gente está certo, né? Agora eu vou ter A31, A32, A33 e B3. São os termos da terceira linha. Por que deu menos 4/3? Ó, menos 4/3 vezes o termo da minha linha 1, que é 3, somado com o termo da linha 4, da linha 3, que é 4, vai dar quanto? 0. Acompanhem a conta aí, vocês vão ver que vai dar 0. Então pronto, era o que eu queria, zerar isso daqui, ó. Certo? A gente zerou. Agora a gente tem que fazer a mesma operação para a linha toda. Então aqui é sempre vezes menos 4/3. Então a gente vai multiplicar a coluna 2, né? Vai ficar menos 4/3 vezes 2 mais 3. E isso daí vai dar 3 menos 8, 9. 1/3. É isso mesmo? É isso mesmo, 1/3. Agora na coluna 3, né? A gente vai pegar menos 4/3 vezes 4 menos 2, mais menos 2, né? Vou colocar assim, mais menos 2, que é esse termo aqui da linha 3. Lembra que a gente está fazendo essa operação aqui na linha toda. E aí isso daqui vai ficar menos 16, menos 22. Menos 22/3. E aqui a última operação vai ser vezes 1 mais 3. Vai ficar 5/3. Menos 4, 9, menos... Isso mesmo, 5/3. Então eu fiquei com, ó,
1 terço de x2 menos 22 terços de x3 igual a 5 terços. Tá bom? Isso a gente acabou de fazer a operação para a linha 3. Certo. A gente já terminou de fazer o sistema? Ainda não. Ainda falta eliminar esse x2 aqui, para a gente triangular o sistema todo e a gente conseguir resolver. O sistema que a gente tem agora, ele está assim, né? Pronto, ó, eu eliminei primeiro x1 aí das duas outras linhas. A gente tem que eliminar agora isso daqui. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer de novo uma etapa aqui, ó. Por qual valor eu vou ter que multiplicar a minha linha 1 para somar com a linha 2 agora, para somar com a linha 3 para poder zerar esse número aqui? Esse aqui é bem simples, que é menos 1, porque os dois números são iguais, né? Então vamos lá, a gente vai construir o meu novo sistema, né? Isso daqui eu vou repetir, vou copiar, que fica mais simples. Eu vou repetir a linha 1 e a linha 2 inteira, tá bom? E agora eu estou fazendo o quê? Eu estou zerando esse termo aqui, certo? A gente vai ver se a gente vai conseguir fazer isso. E agora eu vou trabalhar com os termos A32, A33 e B3. Essa notação aqui é a mesma de matriz, tá bom? Então aqui eu vou multiplicar por menos 1. A gente viu que agora a gente tem que fazer essa operação aqui vezes menos 1. Então na coluna 2 eu vou multiplicar pelo termo da linha 2, que vai ser 1 terço, e somar com o da linha 3, que é 1 terço. Isso daqui vai dar 0. Pronto, ó, era o 0 lá que eu queria. Então eu escolhi o número certo. Esse número que eu escolhi aqui está certo. Agora eu vou pegar vezes 2 terços, que é o termo da linha 2, menos 22 terços, que é o da linha 3. Essa operação aqui vai dar menos 8, né? Vai ser menos 24 terços menos 8. Menos 8, tá? Isso mesmo. E a 3 vai ser 5 terços mais 5 terços. E aqui deu 0. Então, a minha terceira linha agora ficou o quê? Ficou menos 8x3 igual a 0. Então, agora a gente tem nosso sistema aí, tá bom? A gente tem o nosso novo sistema triangulado e que a gente consegue resolver direto. Consegue resolver diretamente. Esse sistema aqui a gente consegue resolver, é só resolver de baixo para cima. Então, na minha última equação, eu vou conseguir achar x3. x3, então, vai ser o quê? x3 vai ser 0. Ah, professor, x3 pode dar 0? Pode, por que não? x3 deu 0, tá bom? Agora a gente vai para a segunda equação, né? Essa daqui é a terceira. A gente vai para a segunda equação. Então, eu vou ter meio, ou 1 terço, de x2, que eu não sei, mais 2 terços vezes 0. Então, é igual a 5 terços. E aqui eu consigo achar x2, vai ficar 1 terço de x2 igual a 5 terços. x2 é igual a 5. Achei x2 também. E na primeira equação a gente consegue achar x1, vai ficar 3x1 mais 2x2. Deixa eu colocar mais para a direita aqui que eu vou escrever. 3x1 mais 2x2 mais 4x3. Já vou colocar direto, substituir. x2 deu 5. E x3 deu 0. Então vai ficar 3x1 mais 10 igual a 1. x1 vai dar... Passo 10 menos 9 para lá, né? Dividido menos 3. Então pronto. Essa é a nossa solução do sistema aí, x asterisco. É o que? É menos 3, 5 e 0. São os três números. Então, vou selecionar aí de vermelho a nossa resposta. O que a gente fez? A gente triangulou o sistema, zerou esses termos aqui. E a gente achou x3 na minha terceira equação. A gente achou x2 na segunda equação. E achou x1 na primeira equação.
tá certo? Então, se a gente triangula um sistema, é simples de resolver. Certo, isso daqui que eu mostrei para vocês meio que já sabiam por escalonamento. Eu só fiz talvez de um jeito diferente, tá bom? O que a gente vai ver agora, eu vou encerrar esse vídeo e no próximo vídeo a gente vai começar com a matéria nova. A gente vai ver o método de eliminação de Gauss, tá bom? E essa aqui é a matéria. Ele é bem semelhante ao que eu acabei de fazer. Eu fiz isso aqui de propósito, tá bom? Pra gente relacionar o que a gente vai ver agora em Gauss. A gente vai ver que cada uma das coisinhas vai dar um nome específico e tal. Então é isso, a gente vai ver o método de eliminação de Gauss.